A vida de Deus está no teu espírito. A tua alma ela ainda está num processo de santificação. Ela não cresceu ainda. Você ainda não alcançou a plenitude de varão perfeito. Então, por isso que você peca. Todo esse arrodeio que eu dei para explicar tudo isso foi só para dizer por que você ainda comete pecado. Meus irmãos, a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou o pastor Alceu pela Assembleia de Deus. No vídeo de hoje eu quero trazer um assunto muito importante que eu acredito que muitas pessoas têm muitas dúvidas a respeito desse assunto. Hoje eu vou falar com vocês sobre evidências da salvação. Eu vou apresentar aqui para vocês algumas evidências que comprovam que uma pessoa nasceu de novo, que uma pessoa recebeu a salvação em Cristo Jesus, que uma pessoa foi transformada, que nasceu de novo, que tem a salvação dentro de si. Por que eu quero trazer esse assunto? Porque muitas pessoas têm muitas dúvidas e essas dúvidas acabam afetando o seu relacionamento com Deus, porque ela não sabe se ela é salva ou não, se ela tem a salvação ou não, se ela já passou da morte para a vida ou não. Então ela fica nessa dúvida, ela nunca consegue avançar num relacionamento mais profundo e mais íntimo com o Senhor. Então eu acredito que esse vídeo vai te ajudar, vai tirar tuas dúvidas, vai sanar as tuas dúvidas a respeito desse assunto. E você vai sair desse vídeo, eu te garanto, sabendo se você tem a salvação ou não, porque nós temos evidências dentro da palavra de Deus que comprovam se uma pessoa é salva ou se ela não é salva. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito nesse canal, quero convidar você a se inscrever, a deixar o seu like, a deixar o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém, a deixar aqui nos comentários a sua experiência, se você já sabia disso, se você ainda não sabia disso, se isso esclareceu a tua mente, deixa aqui nos comentários. Eu vou ficar muito feliz em saber que eu estou te ajudando. Tá? Compartilhe esse vídeo no teu WhatsApp, que é muito importante para que outras pessoas também tirem essa dúvida. Então vamos lá, vou dar início aqui ao estudo. É um estudo curto, pelo menos eu acredito que vai ser. Eu vou tentar fazer ele curto e bem objetivo para que você possa assimilar, né, como que você sabe se você tem a salvação ou não. Então vamos lá, muitas pessoas elas passam anos dentro do evangelho e ainda não têm certeza de salvação. Eu digo isso por experiência também. Durante anos na minha vida eu vivi sem saber se eu tinha salvação ou não. E essa dúvida ela surgia pelo fato de eu cometer pecados, de eu ter erros e falhas na minha caminhada dentro do evangelho. Porque ninguém nunca sentou comigo e me explicou o processo da salvação ou como que a salvação acontece na nossa vida, que é o que eu vou te explicar daqui a pouco. E por ninguém ter sentado comigo e ter me explicado como que acontece a salvação, quando eu cometia pecados, que eu errava, que eu cometia deslizes, eu duvidava da minha salvação. Então a questão que ficava na minha cabeça é, se eu sou salvo, por que eu ainda continuo pecando? Se Jesus me salvou, se eu tenho a salvação, eu não deveria estar pecando. E todas as vezes que eu falhava, que eu errava, né, eu achava que eu não tinha salvação. E aqui eu não estou ensinando que você pode viver na prática do pecado e ter ainda a salvação. O pecado que eu me refiro são pecados acidentais. São falhas dentro do processo de santificação que todo crente entra quando ele aceita Jesus. Primeira coisa que eu quero destacar. A salvação, ela acontece no teu espírito. Eu preciso explicar isso aqui, porque senão você não vai entender o porquê que você ainda peca, né? E as evidências que eu vou trazer são pelo menos duas evidências de que uma pessoa ela tem a salvação ou não. Tá? Então, primeiro, a salvação ela acontece no teu espírito. O homem, ele é composto, quando eu digo homem, a pessoa, ela é dividida em três partes, de acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, e Hebreus, capítulo 4, verso 12, também ele cita sobre isso. Mas em 1 Tessalonicenses 5, 23, Paulo escreve que o Senhor Deus vos santifique no espírito, na alma e no corpo. Então o homem, ele é composto de três partes. Nós somos tricotômicos, espírito, alma e corpo. Dentre essas três partes do homem, a salvação, o novo nascimento, a vida de Deus é colocada no espírito do homem. Ela não é colocada na alma e não é colocada no corpo. A alma, ela é a sede das emoções. É na alma que você toma decisões. É na alma que estão as tuas faculdades, os teus desejos, as tuas vontades. É com a alma que você pensa. Entendeu? O espírito, ele tem todas essas faculdades que a alma tem. Mas o que governa o homem, que Deus estabeleceu que deveria governar o homem, é a alma. Porque é na alma que está toda a tua personalidade, está todas as tuas vontades. O corpo é a casca que você usa para se movimentar nesse mundo físico. E o espírito é onde é a parte que o homem se conecta com Deus.
Por isso que você vai encontrar vários textos na Escritura, Paulo dizendo: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. O homem, depois que ele nasce, ele recebe a salvação, ele precisa se guiar pelo Espírito. E existem meios que você aprende a andar pelo Espírito. A palavra de Deus ensina isso. Então nós não podemos ser guiados pela alma e nem pelo corpo, mas pelo Espírito, porque é no Espírito que está a vida de Deus. Então, quando alguém nasce de novo, essa pessoa recebe a salvação no Espírito dela. Só que a alma e nem o corpo são afetados no ato que essa pessoa recebe a salvação. A alma, ela vai entrar dentro de um processo chamado santificação. Hebreus capítulo 12, verso 14, ele escreve: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santificação é um processo destinado à alma e ao corpo. Na alma, a santificação, ela funciona como um processo de aperfeiçoamento. É quando essa alma ela começa a ser conformada à imagem de Cristo. No corpo, o processo de santificação, ela funciona como mortificação, porque a carne ela não pode ser aperfeiçoada, porque ela está contaminada com o pecado. Esse processo da santificação se dará na glorificação, quando Jesus Cristo voltar, e a Bíblia diz que nós receberemos corpos glorificados. É nesse processo, é nesse dia em que o corpo de todos os cristãos vão ser glorificados. Mas enquanto isso não acontece, o processo de santificação opera na carne mortificação. Por isso que também você vai encontrar vários textos na Escritura, Paulo escrevendo: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Colossenses 3,5, você vai ler isso lá, Paulo mandando mortificar. Em Gálatas 5,24, se não me falha a memória, Paulo escreve: e os que são de Cristo, crucificar a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Então a santificação na carne, ela opera mortificação, mas a santificação na alma opera aperfeiçoamento, opera crescimento. Por isso que Pedro fala que nós devemos crescer à estatura completa de Cristo, né, até chegarmos à estatura de varão perfeito. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, verso 18, diz que nós crescemos, nós resplandecemos com o rosto descoberto e nós crescemos de glória em glória à imagem do Senhor. Em Romanos capítulo 8, verso 29, fala que Deus predestinou a sua igreja para serem conforme a imagem do seu Filho, que é Jesus Cristo. Então, você vai encontrar vários textos falando sobre aperfeiçoamento dos crentes, e você vai encontrar outros textos onde a Bíblia apresenta uma mortificação na carne. Então, aprenda. Eu vou já explicar por que eu estou falando tudo isso. A santificação, ela é destinada para a alma e para o corpo. Na alma, ela opera aperfeiçoamento, crescimento, transformação à imagem de Cristo. No corpo, a santificação opera mortificação, porque na carne habita o pecado. Então a carne ela nunca vai querer buscar Deus. Por isso que Jesus diz: vigiai e orai. O espírito está pronto, ou seja, a nova natureza recebida ela está pronta para buscar a Deus, mas a carne ela é fraca. A carne ela nunca vai querer buscar Deus, ela nunca vai querer orar, ela nunca vai querer ler a Bíblia. Então por isso que ela é fraca para buscar a Deus. Nela não habita bem algum. Por isso que Jesus fala: o espírito ele tem grande proveito, mas a carne para nada presta. Pega lá, se eu não me engano, é João capítulo 6 em diante. Jesus fala sobre isso. Então, dito isso, a salvação se opera no teu espírito, não na tua alma e não no teu corpo. O que está operando na tua alma e no teu corpo é a santificação. E o que vem a ser isso? A santificação é a transformação da alma à imagem de Cristo. É o ato de a vida de Deus que está no teu espírito ser passada para a tua alma e ser passada para o teu corpo. Não que o corpo vai crescer a imagem de Cristo, mas ele vai ter que se sujeitar, porque o que opera no corpo é mortificação, na alma é aperfeiçoamento. Então por que eu estou falando tudo isso? Para explicar o motivo pelo qual muitas pessoas pecam. Eu não entendia isso. Todo esse processo que eu acabei de te explicar, eu aprendi estudando, vendo outras pessoas ensinando, e eu fui juntando uma coisa com a outra que eu encontrava dentro da palavra de Deus. Então, quando você comete pecado, é porque a tua alma ela ainda não está santificada. Ela não está ainda, vamos dizer assim, madura dentro do processo da santificação. É possível alguém alcançar um nível onde não vive mais na prática do pecado? Sim, é possível. Ele não vai viver 100% sem pecar. Ele vai ter erros e falhas sim. Mas ele cresce tanto à imagem de Cristo que ele não vive mais na prática do pecado como ele vivia lá no passado. Como que Deus faz para operar essa santificação na vida do crente?
Aí a gente vai ter que entrar para os meios da graça, para a operação da palavra, porque Deus ele santifica o crente por meio da palavra. João capítulo 17, Jesus diz assim, ó, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em Romanos capítulo 12, verso 2, Paulo diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como que eu me transformo? Pela palavra. A palavra de Deus ela é a responsável por transformar. Hebreus capítulo 4, que eu citei mais cedo, verso 12, ele diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais penetrante ou mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra a ponto de dividir, de fazer divisão, de fazer separação entre a alma e o espírito. Então ela atua no campo da alma e do espírito, mas também o autor de Hebreus fala que ela opera para dividir juntas e medulas. Quando ele fala juntas e medulas, ele está falando sobre o corpo. Então a palavra de Deus ela opera em toda a parte do homem, nas três partes. Quando você começa a se relacionar com a palavra de Deus, você vai conseguir discernir quando é o espírito falando, no teu espírito, quando é Deus, e quando é a tua alma, quando é as tuas emoções. E você também vai conseguir discernir quando é a tua carne tentando tomar o controle. Tudo pela palavra, porque a palavra é um instrumento que Deus usa para santificar as pessoas, para fazer crescer as pessoas que receberam a vida de Deus. Então veja lá, a nova natureza, a salvação, ela está no teu espírito. Por isso que nós pastores, nós que pregamos a palavra, ensinamos que vocês precisam orar, vocês precisam jejuar, vocês precisam se santificar, para que essa vida que está no teu espírito deságue na tua alma e deságue no teu corpo. Entendeu? A vida de Deus está no teu espírito. A tua alma ela ainda está num processo de santificação. Ela não cresceu ainda. Você ainda não alcançou a plenitude de varão perfeito. Então, por isso que você peca. Todo esse arrodeio que eu dei para explicar tudo isso foi só para dizer por que você ainda comete pecado. E eu digo para você, ainda não vi alguém explicar isso aqui do jeito que eu estou explicando para você, com todos esses detalhes, com toda essa aplicação. Eu acredito que foi uma graça que o Senhor me deu a respeito desse assunto, entendeu? Então todo esse arrodeio que eu dei foi para explicar para você o porquê que você comete pecados. Você comete pecados por causa disso, por causa que a tua alma ela ainda não está no processo perfeito da santificação. E esse crescimento, esse aperfeiçoamento, Deus ele deixou para você fazer. Você já tem a vida no seu espírito. 1 Pedro capítulo 1, 2 Pedro 1, verso 3, diz que tudo concernente à vida e à piedade já nos foi dado pelo conhecimento de Jesus Cristo. Então toda a vida de Deus está no teu espírito. Você precisa retirar, não digo retirar, mas transferir a vida que está no teu espírito para a tua alma e da tua alma para o teu corpo. E você faz isso pelos meios da graça, pela oração, pelo jejum e pela leitura. Amém? Então, olha aí, eu já estou com 13 minutos, 12 minutos de vídeo só para me explicar essa primeira parte. Então, vai ficar longo, não tem para onde correr, esse vídeo vai ficar longo. Então, vamos lá. Eu expliquei para vocês o porquê que você ainda peca, né? Eu falei aqui sobre o processo da salvação que ela dá no teu espírito e ela precisa ser desaguada na tua alma e no teu corpo. Beleza? Agora, vamos entrar no cerne do vídeo, que eu vou falar sobre as evidências da salvação. Eu vou te dar aqui evidências práticas a respeito da salvação. Então vamos lá. Eu quero citar aqui pelo menos duas evidências. Evidências internas e evidências externas. Certo? Eu vou começar pelas evidências externas. São coisas que a salvação ela vai fazer na vida daqueles que a receberam. Então, em 1 João capítulo 2, no verso 3 ao 6, João escreve assim, ó, e temos certeza de que o conhecemos, se guardamos seus mandamentos. Aquele que afirma, eu o conheço, e não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. E dessa forma sabemos que estamos nele. Quem declara que permanece nele também deve andar como ele andou. A carta de 1 João ela tem como objetivo mostrar para os leitores se eles têm a vida de Deus ou não. Você pode pegar lá o capítulo 5 dessa carta e você vai ler onde ele escreve e diz o seguinte: e estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. O objetivo da carta
é mostrar quem tem a vida eterna e quem não tem a vida eterna, quem tem a salvação e quem não tem a salvação. João aqui, quando ele está escrevendo, no capítulo 2, verso 3 ao 6, ele está dando uma evidência externa de salvação. E aqui ele diz que aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, veja lá, uma evidência de salvação é as obras, o estilo de vida. É impossível uma pessoa dizer que tem a salvação, mas ela continua na prática dos mesmos pecados. Continua sendo a mesma pessoa iracunda, invejosa, cobiçosa, com todos os pecados que ela tinha no passado. É impossível. Então a vida de Deus não está nessa pessoa, porque quando a vida de Deus ela chega na vida de alguém, ela altera o percurso dessa pessoa. Ela altera a direção em que essa pessoa estava caminhando. Ela altera o estilo de vida, porque a natureza dela no espírito foi mudada. Logo, por consequência, essa vida vai passar para a alma, vai ser transferida, e essa transferência ela não acontece da noite para o dia. A salvação, sendo efetuada sobre a alma e sobre o corpo, ela acontece de maneira progressiva. Ela não é da noite para o dia. Ela é progressiva. Você precisa estar de contínuo buscando ao Senhor para que essa salvação possa estar ali sendo transferida dia após dia para a tua alma e para o teu corpo. É um processo que demora, leva tempo para que isso aconteça. E você pode estar com dúvida, pastor, se esse processo não se completar, eu vou entrar no céu se Jesus voltar ou se eu morrer? Vai, porque você tem a vida no seu espírito. Mas você precisa fazer com que essa salvação se efetue na tua alma e no teu corpo para que você evidencie essa salvação para as pessoas, para que as pessoas vejam o que Cristo fez na tua vida, né? E para que você manifeste a imagem de Cristo, porque um dos objetivos da salvação é fazer com que você manifeste a imagem de Cristo em você, porque esse foi o propósito original para a criação do homem. Lá no início, quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus, no princípio, quando ele criou o homem, ele criou com o objetivo de mostrar a imagem dele, imprimir a imagem dele, do caráter dele no homem. Deus, ele queria se ver no homem. Então esse mesmo propósito ainda está em vigor no Novo Testamento. O propósito de Deus é imprimir a imagem do seu filho nas pessoas que foram salvas. Esse é o objetivo. Então, por isso que você precisa transformar sua alma e o seu corpo à imagem de Cristo. A salvação está no seu espírito, sim, mas você precisa crescer em santificação para que esse projeto aconteça. Se você não faz isso, você regride dentro do processo e você corre um risco grave de perder a sua salvação, porque isso é possível, tá? Então vamos lá, vamos voltando. Eu estou pincelando aqui, são vários assuntos que eu preciso fazer uma conexão para que você consiga entender, tá? Então a primeira evidência é a evidência externa. Você vai ter uma transformação, uma mudança, né, de comportamento no seu modo de falar, no seu modo de pensar, no seu modo de agir. Então o teu comportamento, aquilo que você faz com o seu corpo, as suas atitudes, as suas obras, elas são alteradas. Então, se essa evidência de transformação de comportamento não está acontecendo na sua vida, então você tem uma grande evidência de que você não tem a salvação, porque a salvação ela vai mudar o teu comportamento, é inevitável, isso vai acontecer. Em algumas pessoas leva tempo para que isso aconteça, mas ela acontece, entendeu? A mudança ela acontece, porque a vida de Deus está lá dentro dela e essa vida ela vai influenciar a tua alma e o teu corpo. Claro que você tem que usar os meios da graça para acelerar esse processo, mas a vida está lá, entendeu? Primeira evidência, mudança externa. Eu não posso dizer que eu tenho a salvação se eu sou um fofoqueiro ainda. Eu estou lutando contra isso, eu tenho que vencer esse pecado. Eu não estou dizendo que você não vai pecar. No início, essa evidência não vai estar muito forte de que você tem a salvação. Mas se você já tem 1 ano de crente, você tem 2 anos de crente, você tem 10 anos e você não cresce, você não progride, você continua do mesmo jeito, você corre um grande risco de você não ter a salvação. Porque a salvação ela vai efetuar transformação no teu caráter, na tua vida, no teu modo de pensar, no teu modo de agir. Agora, segundo, eu quero passar agora por uma outra evidência que eu acredito que essa evidência é uma das evidências mais profundas que você vai conseguir entender se você tem a salvação ou não. Porque a evidência externa, vamos dizer assim, algumas pessoas elas podem conseguir tê-las sem ter a salvação. E aí a gente vai entrar dentro do campo do legalismo. São pessoas que elas guardam a lei de Deus, mas não têm a vida eterna. Elas fazem tudo concernente à palavra porque é possível com que isso aconteça, mas elas não têm a salvação, a vida eterna. Então, eu preciso apresentar os dois campos, porque esses dois campos de transformação que a salvação traz,
Você precisa entender eles na tua vida. Ele muda externamente, mas também a segunda evidência que eu quero tratar agora, ela muda o teu interior. A salvação, ela opera tanto no campo externo quanto no campo interno. Ela vai mudar coisas dentro de você. E o texto base é 1 João 2, do 9 ao 11, ele diz assim, ó, aquela pessoa que diz estar na luz, mas odeia a seu irmão, continua a vagar sobre as trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não existe motivo de tropeço. No entanto, quem odeia seu irmão está nas trevas, e vaga pela escuridão. Não sabe para onde caminha, pois as trevas lhes turvaram a visão. Então perceba, João está apresentando uma evidência de salvação, onde ela vai operar no campo interno das pessoas. O que vem a ser isso? Mudança de vontades, mudança de desejos, mudança de pensamentos. Tudo isso que eu estou falando, ele opera no campo interno. As vontades e os desejos são algo que operam dentro do teu coração. Então, quando a salvação ela se efetua na tua vida, inevitavelmente ela vai mudar o teu modo de pensar. Ela vai mudar o teu modo de desejar as coisas. Então, dentro do campo interno, as tuas vontades vão ser mudadas, completamente mudadas. E o exemplo que João dá aqui é a questão do irmão. Quem ama o seu irmão permanece na luz, mas e nele não existe motivo de tropeço. No entanto, quem odeia o seu irmão, uma grande evidência de salvação é que essa pessoa que recebeu a vida de Deus, ela vai conseguir perdoar as pessoas que lhe ofendem. Entendeu? Então, esse perdão é uma evidência interna. Ela vai começar a conseguir liberar perdão. Ela não vai guardar rancor, ela não vai guardar mágoa, ela não vai guardar tristeza no seu coração contra o seu irmão. Ela sempre vai prezar por liberar o perdão, por perdoar o seu irmão. Por quê? Porque ela recebeu a vida de Deus, e a vida de Deus ela opera dentro do campo interno. Ela muda os pensamentos e vontades. E aqui eu quero dar uma ressalva. Mudar a vontade e desejo dentro do teu coração não significa que você vai deixar de ter pensamentos ou vontades pecaminosas ao longo da tua caminhada dentro do Evangelho. Por quê? Porque agora que você recebeu a vida de Deus, você vai ter duas vontades em conflito dentro de você. Entenda, eu estou tentando ser o mais específico possível. Quando eu digo que a mudança de vontade, significa que novas vontades surgirão dentro de você. Que vontades são essas? Vontade de guardar os mandamentos, vontade de obedecer, vontade de ler a palavra, vontade de orar, vontade de jejuar, vontade de buscar a Deus, vontade de santificar, vontade de liberar perdão para aqueles que te magoaram, que te ofenderam, vontade de fazer o bem. Então, tudo dentro do campo interno vão ser mudados. Vontades vão surgir que não tinham antes. Mas em contrapartida ainda vão existir dentro de você vontades da sua alma e do seu corpo, vontade de pecar, vontade de desobedecer, vontade de se vingar, vontade de retribuir o mal com o mal. Então você vai ter um conflito de vontade dentro de você. O ímpio, ele não tem, vamos colocar aqui, esse lado aqui é a vontade de Deus. Ele não tem isso, ele só tem a vontade de pecar, só essa. Mas quando ele nasce de novo, ele recebe uma nova vontade. A vontade agora do Espírito, que é de fazer tudo o que é certo. Mas a vontade do pecado ainda está aqui. E essas duas vontades elas vão entrar em conflito dentro de você. É o que Paulo fala em Gálatas 5, se eu não me engano, no verso 17. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então nós vamos ter um conflito de naturezas, a briga do espírito contra a carne. Os dois combatendo um contra o outro para ver quem vai levar melhor, quem vai conseguir controlar a vida dessa pessoa. Então há um conflito de naturezas, um conflito de vontades. Mas existem novas vontades dentro dessa pessoa. Aqui está a evidência. Se existe vontade de perdão, de arrependimento, de reconhecimento, né, de erros e de falhas, se há ali vontade e desejo de perdoar o seu irmão, de não retribuir o mal com o mal, de fazer o bem, né, mas também dentro dessas vontades vai vir uma vontade chamada amor a Deus. Você vai começar a amar as coisas de Deus. Você vai começar a amar o Evangelho. Você vai ter amor pelas Escrituras. Você vai ter amor pela oração. Você vai ter uma preocupação em buscar a Deus. Você vai ter essas afeições que você não tinha quando você não tinha salvação. Entendeu? Então, se existe uma pessoa que se diz que é crente, mas ela não tem desejo de ler Bíblia, não tem vontade de orar, não tem vontade de buscar a Deus, ela não se preocupa com a sua vida espiritual, ela não tem o amor por Jesus, ela não ama o Espírito Santo, ela não ama Deus, ela não ama os mandamentos de Deus, então essa pessoa, acredito que ela pode não ter a salvação, porque é inevitável.
vai mudar dentro dela. Se ela receber a salvação, vai mudar dentro dela. Novas vontades vão surgir, entendeu? Não estou dizendo, eu torno a dizer, não, Deus não vai excluir de dentro de você a vontade de pecar. Ela continua ali. Só que conforme você vai alimentando a vontade de agradar a Deus, essa vontade de pecar ela vai diminuindo. Ela vai sendo restringida, ela vai sendo mortificada, que é o que a Bíblia fala. O processo da santificação começa a operar sobre o corpo. E ele começa a mortificar a carne vai começando a perder a sua força, o seu campo de atuação vai sendo reduzido e o espírito vai crescendo. Aí essa pessoa tem um domínio mais pleno dentro do reino de Deus. Aí ela consegue libertação dos seus pecados, consegue libertação de práticas que ela tinha lá no passado, ela consegue o perdão dentro da sua alma, ela consegue ser curada de feridas da alma que ela tinha. Então todo esse processo vai acontecendo mediante a operação da santificação. Entendeu? Então é isso. O vídeo de hoje foi isso. Evidências de salvação, e você ganhou um bônus que eu expliquei sobre a salvação, onde eu falo que opera no teu espírito. Expliquei toda a questão da alma, do corpo. Amém? Eu acredito que esse é um ensino valioso. Eu ainda não vi alguém ensinar sobre isso. E Deus tem me dado uma graça para me compreender este processo. Espero ter te ajudado. Se você gostou desse vídeo, convido você a deixar o seu like, a deixar o seu comentário dentro deste vídeo aqui embaixo, a compartilhar esse vídeo com alguém. E se você não é inscrito nesse canal, eu quero convidar você a se inscrever. Amém? Eu quero saber a sua opinião, se esse ensino te ajudou ou não. Amém? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Amém.